Carla Zambelli, deputada foragida, procurada pela Interpol. Esse pessoal é burro, porque se ela tivesse simplesmente viajado e não tivesse anunciado que ela estava fugindo, não seria fuga. Muito bem observado, ela fez questão de falar que não voltava. Não, por isso que eu disse, ela é burra. Ela podia estar lá sem Interpol, sem nada. Tem alguém apoiando ela nesse momento? Ela está sozinha, né? Não, ainda mais que o Bolsonaro ficou bravo demais com ela pelo fato dela ter se evadido dessa forma. Porque isso cria para o Bolsonaro a impressão e a necessidade de se vigiar ainda mais o Bolsonaro. Porque eu também não tenho dúvida, o Bolsonaro não vai se entregar. Não existe. Quem conhece o Bolsonaro sabe que ele não vai se entregar. Você acha que ele vai fugir também? Ele vai fugir. Carla Zambelli, deputada foragida, procurada pela Interpol, prisão decretada, a mulher foi para os Estados Unidos, se pirulitou, foi lá, fugiu e fez questão de dar uma entrevista, né? Esse pessoal não consegue ficar quieto, né? Escondido. Esse pessoal é burro, Eles né? precisam aparecer, dar entrevista. Deixa eu te perguntar, a justiça brasileira não bobeou com a não apreensão do passaporte da Carla Zambelli antes dela escapar? Você falou no teu Instagram que ela ia fugir, né? Eu falei antes. Você avisou antes. Mas é uma estimativa. A gente criticar a justiça diante de um... Eu não conheço os autos, eu não conheço o que percorria os autos. Na verdade, a fuga dela é uma fuga interessante. Porque se ela tivesse simplesmente viajado e não tivesse anunciado que ela estava fugindo, não seria fuga. É verdade. Porque não havia prisão para ela, né? Havia uma potencial prisão, porque ela está em fase de recurso, não transitou e julgado ainda a decisão dela. Muito bem observado, ela fez questão de falar que não voltava. Não, por isso que eu disse, ela é burra. Ela podia estar lá sem Interpol, sem nada. Agora tem Interpol e tem esse movimento todo. Eu espero, sinceramente, que a Interpol possa capturá-la, né? É vergonhoso para o Brasil, é vergonhoso para o parlamento brasileiro. Eu acho que não houve nenhum caso semelhante. Houve aquele caso daquele deputado que esquartejou, era um assassino, não sei se era do Acre, é uma coisa da década de 90 ainda. Mas é vergonhoso. É vergonhoso, começa sendo vergonhoso o São Paulo eleger uma mulher como ela. Né? Roberto, desculpa, São Paulo votou na Rosângela Moro, que sequer morava em São Paulo, nem conhece o estado de São Paulo direito. Ela não sabe onde é o Sumaré. Virou deputada federal aqui, pelo amor de Deus, Roberto. O povo está louco. Vocês estão loucos, vocês aí, eleitores aqui de São Paulo, vocês estão loucos, gente. Rosângela Moro, deputada federal. A Rosângela Moro, pela capacidade intelectual dela, eu acho que ela não conseguiria, sem o advento da Lava Jato, se eleger síndica do prédio em que ela mora. É uma pessoa sem nenhuma qualidade também, seja intelectual, seja... E vir para São Paulo, quer dizer, num procedimento de estelionato eleitoral. Porque a partir do momento que ela veio para cá e depois foi ser candidata a vice-prefeita em Curitiba, no meio do mandato, a lei permitia, é um detalhe da lei eleitoral que a gente precisa corrigir. Porque ela enganou os eleitores de São Paulo. É vergonhoso. Ela enganou e continua enganando. Porque o mandato dela ainda é por São Paulo. Então eu acho que reforma política, esse é um detalhe que precisa ser abordado para evitar esse tipo de forasteiro, né? Malandragem. Isso é uma malandragem, né? Mas infelizmente... Pelo menos ela apresentou um projeto de lei na semana retrasada proibindo as mães de bebês reborn de levarem seus bebês reborn para os hospitais públicos. Um projeto muito importante. É de uma relevância... Graças a Rosângela Moro, ela previu essa questão. Ela disse que defende a causa das pessoas com deficiência. Será que existem bebês reborns com deficiência? Não? Deve ser. Não. Porque é tão absurda essa história, né? Eu acho que não existe um caso no Brasil de pessoas terem ido ao SUS buscar vacinação ou algo assim para esses bonecos aí que
Eu acho vergonhoso isso, né? Que mundo a gente está vivendo, né? Vergonhoso é um deputado federal, né, se preocupar com essa questão e ocupar o tempo dele de parlamentar, apresentando um projeto de lei, enfim. Mas voltando a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, seguramente, a Câmara... O que vai acontecer? A Câmara terá que tomar um posicionamento. O Hugo Mota terá, ele sofre pressões. Presidir uma casa... Tem que caçar, né? Não tem... Não. A questão, as pessoas... Tem que caçar, né? Por muito menos. Eles estão fazendo aquela perseguição ao Glauber lá, Glauber Braga. Ao Glauber Braga, que é uma vergonha o que eles estão fazendo com o coitado do deputado. E eu acho que o caso dela, o que acontece é que muita gente que não conhece o parlamento, o funcionamento do parlamento, acha que o presidente pode tudo. O presidente da Câmara dos Deputados pode muito, mas não pode tudo. Então, ele sofre pressões do colégio de líderes, ele sofre pressões das bancadas e ele não pode. Eu não tenho dúvida que o Hugo, por ele, tomaria uma decisão mais rápida, mais ágil e levaria. Mas os procedimentos têm que ser exauridos. Precisa se levar ela ao comitê, ao conselho de ética, para que ela seja julgada e em se decidindo por isso que se vá a plenário e que se vote. Então precisa se fazer isso e eu acho que ela deve perder o mandato. É questão de tempo. Eu, como advogado, já trabalhei em processo de cassação de deputados e que a gente faz de tudo dentro do procedimento legal para alongar a decisão, para chegar a plenário em um momento menos desfavorável para o deputado. Então, os advogados dela, e é um devido processo legal, vamos ver se ela terá um advogado ou não terá um advogado, mas eu acho que a Câmara... O anterior pulou fora. Né? Eu acho que a Câmara deveria trazer agilidade para esse processo. Eu acho que faria muito bem para o Congresso Nacional e ela não tem apoio do PL. Eu ia perguntar isso. Não, ela não tem alguém apoiando ela nesse momento? Ela está sozinha, né? Não, ainda mais que o Bolsonaro ficou bravo demais com ela pelo fato dela ter se evadido dessa forma. Porque isso cria para o Bolsonaro cria-se a impressão e a necessidade de se vigiar ainda mais o Bolsonaro, porque eu também não tenho dúvida, o Bolsonaro não vai se entregar. Não existe. Quem conhece o Bolsonaro sabe que ele não vai se entregar. Você acha que ele vai fugir também? Ele vai fugir, ele vai pedir, talvez. Mas ele está sem passaporte, é diferente a situação dele. Mas ele vai para a Argentina, é simples. Ele entra num porta-mala. Ele não. Me parece que ele entrou num porta-mala para a embaixada. Para a embaixada da Hungria. Cara, você imagina o Lula num porta-mala, mano? Que vergonha, não, né? Eu não sei se ele entrou no porta-mala ou não entrou no porta-mala, não sei se é folclore. Não é bom a gente mentir. Mas rolou esse boato. Mas rolou esse boato. Agora, o cara presidente da República, entrar num porta-mala. Meu Deus do céu, a que nível a gente chegou, que falta de E dormiu lá, né? Dormiu, levou travesseiro. Passou dias lá na Embaixada da Hungria. Não, e eu não tenho dúvida que ele fará isso. Vamos lá, como pensaria o Carlos Bolsonaro que faz a cabeça dele? Eu acho que seria o seguinte: fica numa embaixada dentro do Brasil porque você vai se comunicar diariamente, você vai criar um ambiente ruim, que ele mantém esse ambiente ruim. O que ele faz, fazendo manifestações, Malafaia e tudo mais, ele cria ambiente ruim, ele mantém essa polarização e essa sobrevida da extrema-direita. Eu vi o Reinaldo Azevedo falando uma coisa, provocando a direita, de forma muito interessante. Ele falou, cadê a direita democrática? Pois é. Porque existe gente da direita que merece respeito, mas eles não têm coragem de vir a público e dizer, olha, isso aqui não é a direita. São rapidamente queimados, né? São. São cancelados, né? Cancelados. São cancelados. Vou citar um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo, né? Mas na época da pandemia, o presidente era o Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, que está longe de ser uma figura da esquerda, ele é centro-direita, né? Ele foi fritado pelo bolsonarismo, pelo próprio presidente, pelas redes sociais. Não estou aqui fazendo defesa do Dória, mas é um exemplo de como
a extrema-direita trabalha, né? Para fritar todo mundo. Na pandemia, o Dória agiu muito corretamente, né? Penso que sim, né? Não. Foi atrás da vacina. Sem dúvida. O que eu diria, todo mundo reclama muito do Dória, mas em relação à pandemia, acho que a atuação do Dória foi muito precisa, foi muito correta. E isso a gente tem que... Aquilo que eu falava agora há pouco, né? Você pode não gostar do Dória, tem gente que pode não gostar do Dória. Eu não tenho relação nenhuma com o Dória, mas ele na pandemia agiu com muita correção. Com muita correção. Ele foi muito preciso. Foi rápido, foi muito quando atuante. Foi de verdade. Então a gente tem, nesse aspecto, a gente tem que respeitar muito o Dória nesse momento. Teve falhas, como todo governo tem, e eu acho que teve muitas, mas na pandemia eu acho que ele foi irretocável.